Oi, estava vendo os relatos sobre doença mental na internet e eu pensei que eu poderia trazer o meu relato, a experiência que eu tive no passado. Eu cheguei a falar sobre isso em um vídeo, não me aprofundei muito sobre o assunto, mas eu queria deixar registrado. Pode ser que esse vídeo possa servir de ajuda para alguma outra pessoa que também passou pelo mesmo. Em 2022, eu tive um problema pessoal e foi de encontro à minha fé, né? Causou uma rachadura na minha fé. Eu ficava entre o certo e o errado, entre a minha fé, entre a minha fé e o que eu queria fazer, né? E eu me afastei de Deus por conta disso, por conta de uma questão que eu estava passando. E eu acho que isso acabou causando um problema de saúde em mim, porque, assim, o médico disse que eu já tinha, eu já nasci com uma predisposição a ter essa doença que eu vou falar, mas que aflorou depois de alguma coisa que eu passei na minha vida que acabou desencadeando, né? E nisso eu comecei a ter. Era como se eu vivesse uma realidade paralela. Eu, de repente, comecei a escutar vozes. Eu achava que eu estava dividindo o corpo com alguém, que eu falava com essa pessoa assim, e a pessoa estava dentro de mim, assim, conversando comigo. Só que era coisas da minha cabeça, né? E eu conversava com essa pessoa. Só que eu lembro que na adolescência eu tinha muitos pensamentos intrusos que eu não conseguia controlar a frequência desses pensamentos e me incomodava demais. E eu, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que o Senhor vai me perdoar porque eu tenho esses pensamentos absurdos na minha cabeça e eu não consigo controlar. Aí foi quando eu conheci a graça da salvação, né? Que o Senhor, a partir do momento que a gente crê, né? A gente é perdoado de tudo. Isso trouxe alívio e paz ao meu coração, saber que eu criei, estou perdoada, né? E eu não tenho que me preocupar. Assim, eu confesso, né, os meus pecados ao Senhor, né? Mas o Senhor já perdoou todos os meus pecados, né? Então, me trouxe um certo alívio. Mas esses pensamentos continuavam. Agora que eu estou tomando remédio, é, eu sinto um certo alívio nos pensamentos. Não são tão frequentes. De vez em quando acontece, mas não são tão frequentes como era antigamente. Então, aí eu, aí eu comecei a conversar com essa pessoa e no pensamento, não sei, e para mim que aquela pessoa estava do meu lado ou estava dividindo o corpo comigo. E continuei isso por um bom tempo, até que um dia eu extravasei, comecei a andar dentro de casa e falar umas coisas estranhas e tudo que a voz me dizia para falar, eu falava alto. Aí foi o tempo que minha mãe me levou para o hospital, porque eu estava falando alto, alto mesmo. Tudo que a voz falava para mim, eu falava alto. E foi desse jeito que eu acabei indo pro hospital, né? E lá no hospital eu também fiz. Era o que a voz falava para mim, eu falava alto lá dentro do hospital. Ao ponto deles aplicarem uma injeção em mim e me sedar. E como eu fiquei no hospital, eu fiquei quase sem forças. Quando eu ficava em pé, eu pensava que ia cair a qualquer momento, porque eu fiquei sem forças pela, pela medicação que eu estava tomando. Então, aí eu fui para casa, aí recebi alta, o médico disse que era um surto psicótico.
Aí pronto, fui para casa e era para eu me tratar, né, no CAPS, pelo CAPS. Aí fui para casa, aí continuei tomando a medicação, frequentando os CAPS, as terapias. Quando aí minha mãe resolveu mandar para outra cidade, aí eu fui para outra cidade, passei por uns probleminhas lá, né? Aí um dia eu falei com minha mãe, aí a gente achou que era melhor eu parar a medicação porque achava que foi apenas um estresse, né? Apenas um estresse e que não ia acontecer de novo, né? Aí eu parei a medicação por conta própria. Quando eu parei a medicação, aí passou um tempo, aí eu voltei para minha casa. Aí quando foi no ano seguinte, eu tive em 2023 a primeira crise. Quando foi a segunda crise em 2024, eu eu comecei, eu estava passando, eu passei por um outro problema pessoal em relação a emocional. Houve uma ruptura, né? E nessa ruptura que houve, no que eu estava passando, que eu não quero entrar em detalhes aqui, que mexeu muito comigo, me tirou o chão, que era algo que eu sonhava, era algo que eu almejava, era um sonho que eu tinha. E de repente eu vi aquele sonho indo embora, né? E aquilo me tirou o chão. Aí eu só lembro que quando eu estava em casa à noite, eu estava no celular, mexendo no celular, de repente eu sorri involuntariamente, um sorriso. Aí do nada veio a voz. Aí começou a voz falar comigo. Aí eu só lembro disso. Aí eu lembro que eu fiquei falando outras coisas, só que eu não falei alto como da primeira vez que eu tive a primeira crise, né? Mas fiquei falando, eu ficava falante, porque a voz falava comigo e eu conversava com a voz, né? Dessa vez eu não fui no hospital, mas aí minha mãe me levou pro posto de saúde, a médica passou uma medicação, aí eu tive que ir pro CAPS. Aí quando eu fui pro CAPS, o médico, eu estava um pouquinho mais ou menos, ainda escutando as vozes, mas um pouquinho mais ou menos, porque eu estava tomando a medicação que a médica tinha passado, né? Só que o psiquiatra mudou a medicação, né? Ele mudou a medicação, aí eu comecei a tomar a nova medicação. Aí eu perguntei, doutor, o que está acontecendo? Eu quero entender, né? Que eu não estava entendendo. Na minha cabeça, eu achava que era alguma coisa que Deus queria falar comigo. Sim, eu achava que era Deus. Tinha momentos que eu achava que era Deus. Eu achava que as pessoas estavam escutando meus pensamentos. Eu orava para Deus silenciar minha mente, porque eu achava que as pessoas estavam escutando o que eu estava pensando. Eu achava que era Deus, eu falava assim como Deus. Pois é. Aí eu queria entender, porque eu achava que aquilo era que Deus estava permitindo na minha vida, né? Alguma coisa assim espiritual. Só que aí eu quis entender com o médico, que aconteceu duas vezes, eu queria entender, entender, né? O que estava acontecendo comigo. Aí o médico foi e falou, é um começo de esquizofrenia, você vai tomar medicação e com um ano você vai estar estabilizado. Aí um ano se passou, né? Um ano e meio já. E ainda estou tomando a medicação. Ele ainda não me deu o diagnóstico exato. Ele, no papel da minha alta, que eu recebi do CAPS, está F29, né? Que significa transtorno não especificado. Ainda ele não me disse, eu espero ele me dar um diagnóstico exato. Eu quero realmente entender o que eu tenho, né? Porque ele disse que é um começo de esquizofrenia. Mas na alta que ele me deu está F29, transtorno não especificado. Então esse é meu breve relato, falei até demais, do que aconteceu comigo, né? E eu quero deixar registrado, né?
Aconteceu, esse que aconteceu várias coisas comigo nesse período. Eu falei muito, achava que era Deus. É, joguei minhas roupas fora, porque a voz pediu para eu jogar as roupas fora. E muitas coisas aconteceram assim, que deixou minha mente assim, confusa, né? Nesse período que aconteceu essas coisas comigo, né? Mas ainda não tenho certeza do meu diagnóstico. Eu espero que o médico, o psiquiatra dê um diagnóstico certo, né? E é isso.